Comitiva dos Estados Unidos está no Brasil para reforçar parcerias econômicas e discutir o tarifaço. Novas tarifas anunciadas por Trump vão aumentar preços de artigos domésticos, remédios e veículos pesados. Levantamento mostra queda no turismo de compras de brasileiros nos Estados Unidos. Brasileiro João Fonseca vai enfrentar Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, em partida em Miami. E um dos maiores festivais de cinema brasileiro nos Estados Unidos prepara a edição especial e extra na cidade de Orlando. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. Uma comitiva do governo dos Estados Unidos está no Brasil para reforçar parcerias econômicas e discutir temas estratégicos como o tarifaço. A visita acontece dias depois do presidente Trump sinalizar um possível diálogo com o presidente Lula, após um rápido encontro na ONU. O Senado brasileiro recebeu a comitiva norte-americana, formada por diplomatas da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e de assessores dos senadores Gianni Charrin e Pete Ricketts. Essa foi a primeira visita de autoridades americanas no nosso país, depois que a Casa Branca impôs tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Eles se reuniram com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade. Essa reunião aconteceu justamente depois dos presidentes Lula e Trump se encontrarem na Assembleia Geral da ONU em Nova York e prometerem conversar. O líder norte-americano chegou a dizer que gostou de Lula e que teve uma química excelente com ele. But we did talk. We had a good talk and we agreed to meet next week if that's of interest. But he seemed like a very nice man actually. He liked me, I liked him. No Brasil, a comitiva americana transmitiu o recado de que estava pronta para ampliar os canais de comunicação legislativo entre os dois países e para abrir caminhos para diálogos sobre o tarifaço. Eles pediram o retorno da comitiva brasileira a Washington. A notícia foi comemorada pelo governo brasileiro, que está otimista com a possibilidade de recuperar a relação bilateral. Paralelo à visita norte-americana, a diplomacia brasileira também já iniciou negociações com o Washington para viabilizar a tão esperada reunião presencial ou uma conversa por telefone entre os dois presidentes, Lula e Trump. A reunião durou mais de 1h30 e ficou claro o interesse renovado pelo Brasil, pela nossa relação bilateral e pela superação definitiva da crise do tarifaço. Tanto democratas quanto republicanos usaram a mesma expressão. Precisamos recolocar a relação Brasil-Estados Unidos nos trilhos certos, como vem sendo construída há mais de 200 anos de história compartilhada. Todos nós concordamos que é fundamental manter as portas abertas e as pontes fluidas. Eles ressaltaram que a missão do Senado brasileiro ao Washington em julho teve uma repercussão muito positiva por lá e plantou sementes importantes. E agora, com o aceno entre os presidentes Lula e Trump e a possibilidade de uma conversa direta, esse sentimento fica cada vez mais forte. O interesse comum é claro: preservar empregos aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos e garantir renda de milhares de famílias afetadas. Uma nova pesquisa apontou que a população está insatisfeita com a atual situação dos Estados Unidos. A maioria acredita que o país está seguindo na direção errada, principalmente na economia e na política. 42% citam que nem democratas, nem mesmo os republicanos representam o que o país está precisando neste momento. 3 em cada 4 pessoas defendem uma reforma profunda ou até uma mudança completa no sistema político do país. O levantamento feito pelo Instituto SSRS mostra que a polarização e a falta de confiança nas instituições estão impactando a percepção dos eleitores. E isso está acontecendo no momento em que o país se prepara para mais uma disputa eleitoral que está marcada para o ano que vem, o midterm. A pesquisa também destaca que, em meio às crises econômicas e sociais, a política tem sido vista mais como fonte de conflito do que de solução. Agora a gente vai dar um giro pelo país para mostrar diversas notícias que são ligadas à imigração e que estão acontecendo hoje. A gente começa por Illinois, que voltou a receber protestos em frente a um centro de detenção de estrangeiros.
No subúrbio de Broadview, em Chicago, centenas de manifestantes voltaram a tomar a frente da prisão para imigrantes, que é acusada de maus tratos e más condições sanitárias. Em meio à confusão dessa sexta-feira, agentes federais usaram força para dispersar as pessoas e algumas foram presas. O governo local segue pressionando a Casa Branca para conseguir liberação para inspecionar o espaço, mas os pedidos continuam sendo negados. Na Califórnia, mais protestos. Uma coalizão de organizações se reuniu em frente ao prédio federal da cidade de San Diego com o objetivo de enviar uma mensagem ao governo federal. O grupo expressa indignação com a forma como o governo Trump continua a lidar com as questões de imigração. Eles alegam que a perseguição aos estrangeiros é injusta, com base em uso exagerado de força e que as prisões são desnecessárias quando não se trata de criminosos. Em Nova York, um policial da ICE foi dispensado das funções após empurrar uma mulher contra uma parede e depois contra o chão em um tribunal de imigração. O secretário assistente da ICE afirma que a conduta do policial é inaceitável. Segundo as autoridades, o marido dela estava sendo detido e ela foi agredida porque chorava. A agência de imigração afirma que está conduzindo uma investigação completa sobre o incidente. Em Iowa, a população pede explicações da ICE após a prisão violenta de um imigrante em um mercado. Jorge Gonçalves, de 27 anos, foi detido por agentes federais em seu local de trabalho, agredido e algemado. O colombiano vive com a família nos Estados Unidos há menos de um ano. Segundo seu advogado, ele está em processo de pedido de asilo e respeita as normas da ICE. Usa um tornozelo de monitoramento para que possa ser rastreado. O serviço de emergências 911 sofreu um apagão ontem e os serviços foram interrompidos em diversos estados. A paralisação dos atendimentos impactou severamente 3 regiões: Louisiana, Mississippi e Illinois. As interrupções foram causadas por um cabo de fibra ótica da operadora AT&T que teria sido cortado. Essa foi a única informação divulgada pelo governo sobre o apagão no sistema de emergência do país. Milhões de pessoas relataram o problema que impactou inúmeros atendimentos médicos e de bombeiros em 3 estados. Na Louisiana, o serviço foi interrompido nas 3 maiores cidades da região, Baton Rouge, Shreveport e Nova Orleans. No Mississippi, a capital Jackson e vários condados também foram afetados. Em Illinois, a área mais impactada foi no condado de Fulton. Segundo as autoridades, o serviço foi restaurado nesta madrugada. O caso ainda está sob investigação. Dados de uma estimativa feita pelo 911 mostram que, por dia, a linha recebe 657 mil ligações de todos os Estados Unidos. A seguir, novas tarifas anunciadas por Trump vão atingir artigos domésticos, remédios e veículos pesados. E a gente mostra os protestos de delegações internacionais na ONU durante a fala do premier israelense Netanyahu. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que autoriza a aplicação da pena de morte em Washington, D.C. A medida faz parte da intervenção federal na segurança da capital norte-americana. A ordem executiva determina que promotores federais busquem a pena capital em casos de homicídio e outros crimes graves. Trump afirmou durante a assinatura da medida que não vai descansar enquanto continuarem assassinatos na capital do país. Desde agosto, o governo federal enviou tropas da Guarda Nacional para Washington, D.C., alegando alta violência, dado que é contestado por autoridades municipais. Especialistas alertam que a implementação da pena de morte em Washington, D.C. vai enfrentar obstáculos jurídicos e pode ser contestada na justiça. Ainda na capital do país, Trump anunciou também novas tarifas comerciais que devem entrar em vigor em 1º de outubro. As taxas vão atingir desde artigos domésticos, medicamentos até caminhões pesados. A medida vai aumentar ainda mais a tensão com os países parceiros, incluindo o Brasil.
O presidente Donald Trump anunciou ontem a medida que vai aumentar as taxas de importação de produtos entre 25% e 100%. As tarifas vão atingir setores estratégicos de uma ampla gama de produtos, que vão desde artigos domésticos, medicamentos, até caminhões pesados. Trump disse que a medida é uma resposta direta à queda na produção industrial americana e à dependência do país a insumos estrangeiros. O presidente também afirmou que as novas taxas vão proteger empregos e fortalecer a economia doméstica. A partir do dia 1º de outubro, entram em vigor as tarifas: 50% para armários de cozinha, 30% para móveis e estofados e 25% para caminhões pesados importados. Produtos farmacêuticos também vão ser tarifados em 100%. Trump destacou que se as empresas estiverem construindo fábricas nos Estados Unidos, vão ser isentas de sobretaxas nas importações. O Brasil, que é um dos países que exportam móveis e artigos de cozinha para os Estados Unidos e que já vem sendo afetado por tarifas anteriores de 50%, deve sentir reflexos indiretos da nova medida da Casa Branca. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou hoje na Assembleia Geral da ONU em Nova York. A fala dele foi marcada por promessas de continuidade da ofensiva em Gaza e por protestos internacionais. Quando Netanyahu subiu no palanque, diversas delegações internacionais deixaram o salão em protesto, algumas exibindo fotos de vítimas do conflito. A comitiva brasileira também deixou o salão da ONU e todos usavam um lenço palestino em sinal de crítica a Israel. Netanyahu garantiu que Israel vai terminar o serviço que começou em Gaza e eliminar definitivamente o grupo terrorista Hamas. O premier também criticou países que reconheceram o Estado palestino, chamando a decisão de vergonhosa e antissemita. E no Oriente Médio, o discurso do premier israelense foi transmitido para a população lá em Gaza. A ideia foi enviar um recado direto ao grupo terrorista Hamas e uma mensagem de esperança para os reféns. Vitor Larregina tem os detalhes. O discurso de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas foi reproduzido por imensas caixas de som colocadas pelo exército na fronteira com a faixa de Gaza. A ideia, segundo o primeiro-ministro, era passar uma mensagem aos reféns que seguem sob o poder do Hamas há praticamente 2 anos. Caminhões militares e guindastes posicionaram os alto-falantes em direção ao território palestino. Na tribuna da ONU, Netanyahu leu os nomes dos 20 reféns que Israel acredita ainda estarem vivos. Em hebraico e em inglês, disse aos sequestrados: "Nossos bravos heróis, não esquecemos de vocês nem por um segundo. Não iremos fraquejar e nem descansar até trazer todos para casa." O primeiro-ministro afirmou ainda que a inteligência israelense assumiu o controle dos celulares da faixa de Gaza para que os aparelhos também reproduzissem o discurso. Netanyahu seguirá nos Estados Unidos no fim de semana. Na segunda-feira, ele se reunirá com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. A expectativa é que os líderes falem sobre a proposta do presidente americano para um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns. Trump, que nesta semana se reuniu com líderes de 8 países árabes e muçulmanos, disse estar otimista com a aprovação do acordo. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, levantamento mostra a queda no turismo de compras dos brasileiros nos Estados Unidos. E nova terapia genética descoberta nos Estados Unidos consegue retardar a doença de Huntington. Américas no Ar. Oferecimento Rejuvenesce. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. A alta do dólar, as tarifas comerciais e as medidas anti-imigração ilegal, somadas ao aumento das exigências para tirar visto norte-americano, já estão impactando o turismo por aqui. E o setor que mais está sentindo a queda no número de visitantes internacionais é o de compras. Segundo especialistas, o perfil do turista brasileiro mudou. Se antes o objetivo era encher as malas com produtos importados nos Estados Unidos, hoje o foco está em experiências, viagens mais curtas e gastos controlados. E, como consequência disso, o turismo de compras, que por anos movimentou destinos como Miami, Orlando e Nova York, por exemplo, agora vem sofrendo uma queda significativa.
Os lojistas americanos já sentem o impacto. Menos gente comprando e gastando em dólar. As vendas de eletrônicos, roupas e artigos de decoração diminuíram. Segundo o World Travel and Tourism Council, os gastos de visitantes internacionais devem cair cerca de 12,5 bilhões de dólares em relação ao ano passado. Aqui na Big Apple, a New York City Tourism revisou as projeções. A expectativa era receber cerca de 67 milhões de visitantes em 2025. Agora, o número deve ficar por volta de 64 milhões, 3 milhões de turistas a menos e queda de até 5 bilhões de dólares em receita. Entre os principais motivos dessa queda estão alta do dólar, tarifas comerciais, política migratória, vistos mais caros. Mesmo com a queda no setor de compras, os brasileiros continuam viajando para os Estados Unidos para passear. O nosso país segue como o quarto maior emissor de turistas para o território norte-americano. E a expectativa é que até o final do ano, o número de visitantes do Brasil ultrapasse o de 2024. Desde o início de 2025, a gente vem sim observando uma queda acentuada no número de visitantes estrangeiros aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Nova York, onde a gente opera diretamente com tour receptivo. Mesmo eventos grandiosos como a Copa do Mundo de Clubes, que aconteceu no meio do ano, não trouxe um número de visitantes dentro do esperado, e principalmente considerando o potencial de cada um dos países envolvidos naquela competição. Eles têm preferido a parte mais da experiência, de passear, de conhecer lugares, de descobrir coisas em Nova York, e essa parte da compra tá ficando um pouquinho de lado. Eles estão deixando realmente para poder fazer passeios, então investindo muito. Tem ido na Broadway, tem ido aos observatórios, toda essa parte de atividades que eu vendo na cidade, isso é uma coisa que está saindo bastante também. Então, isso continua o fluxo girando normalmente, essa parte de aproveitar das experiências de Nova York. O outono pode significar folhas coloridas e belos passeios, mas também é a época em que o vírus da gripe começa a se espalhar. E as autoridades de saúde dizem que agora é a hora de iniciar os preparativos para se proteger e também cuidar dos mais vulneráveis, como as crianças e os idosos. Foi dada a largada para a temporada dos vírus e, segundo os médicos, é hora de se fortalecer e redobrar os cuidados para estar preparado quando chegar o pico das infecções, entre dezembro e fevereiro. We had more illnesses, more hospitalizations and more preventable deaths of children. A doutora Sarah Nozzle, da Academia Norte-Americana de Médicos de Família, lembra que no ano passado houve um alto número de casos, internações e morte infantil pela gripe. Por isso, é hora de focar na prevenção como ponto-chave para evitar que essas estatísticas se repitam. O Centro de Controle de Doenças estima que esta temporada seja moderada, com cerca de 47 milhões de casos de gripe. Especialistas reforçam que a melhor prevenção ainda é a vacina, que este ano é trivalente, protege contra 3 variantes do vírus influenza. A recomendação do CDC é que todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade recebam a vacina contra a influenza, salvo os que sofrem de comorbidades. Uma novidade nesta temporada é a possibilidade de vacinação em casa em 34 estados americanos. Já está disponível o FluMist, um spray nasal autoaplicável que é indicado para pessoas entre 2 e 49 anos. Mas os especialistas alertam que é essencial consultar um médico para verificar se o método é seguro para cada pessoa. Ele é contraindicado, por exemplo, para mulheres grávidas. You really need to check in if you have any of the medical conditions that would make it not safe to be given. It's really for healthy young people. A médica diz: tomar a vacina pode ajudar a criar uma comunidade de imunidade. Ao se vacinar, você também protege quem está ao seu redor, sobretudo os mais vulneráveis, como idosos, gestantes e crianças. Especialistas anunciaram hoje uma luz de esperança para aqueles que convivem com a doença de Huntington. É que eles acabam de descobrir que uma nova terapia genética experimental foi capaz de retardar a progressão da doença. A doença de Huntington é um transtorno cerebral progressivo hereditário que causa problemas cognitivos, motores e psiquiátricos. Estima-se que ao menos 41 mil pessoas sofram dessa condição nos Estados Unidos. Hoje, eles e seus familiares receberam uma ótima notícia depois que a farmacêutica Uniqure
anunciou os resultados de um estudo em estágio inicial. Os cientistas analisaram 29 pacientes que têm a doença e que foram tratados com doses baixas ou altas da nova terapia genética desenvolvida por eles. A empresa afirmou que os pacientes que receberam alta dose tiveram uma progressão da doença em 75% após 3 anos e que o tratamento foi bem tolerado pelos pacientes no geral. A farmacêutica afirmou ainda que os resultados do estudo ainda não foram publicados ou revisados por pares, mas que já planeja submeter os dados à FDA para aprovação do uso da terapia ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Atualmente, não há tratamento que possa curar, interromper ou reverter a doença de Huntington. Um estudo feito aqui nos Estados Unidos promete encontrar boas respostas na busca pelo segredo da longevidade. Pesquisadores estão debruçados sobre os genes de uma idosa de 117 anos que morreu em 2024. Antes de falecer, a norte-americana, filha de espanhóis, Maria Branias Moreira, chegou a se tornar a pessoa mais velha do mundo. Na época, pesquisadores, claro, queriam entender como ela chegou tão longe e tão bem. A família decidiu doar os genes da senhorinha para estudos. Desde então, os pesquisadores usam o sangue e outras amostras biológicas para analisar o genoma dessa mulher. Até agora, a equipe de pesquisa atribuiu a longevidade de Maria a um estilo de vida saudável e à sua genética, que era excelente. Ela consumia, por exemplo, uma dieta mediterrânea. Também era muito ativa, morava no campo, praticava exercícios moderados e nunca bebeu álcool ou fumou na vida. E mais uma curiosidade, ela comia 3 porções de iogurte por dia. Os pesquisadores acreditam que esse hábito pode ter mantido seu microbioma intestinal semelhante ao de uma pessoa muito mais jovem, o que a ajudou a chegar tão longe. No próximo bloco, o brasileiro João Fonseca vai enfrentar Carlos Alcaraz, o número 1 do mundo, em partida em Miami. E um dos maiores festivais de cinema brasileiro nos Estados Unidos prepara edição especial e extra na cidade de Orlando. Foi anunciado hoje que o tenista brasileiro João Fonseca vai enfrentar o número 1 do tênis em uma partida em Miami, no sul da Flórida. O duelo histórico entre os dois jovens atletas foi marcado para o dia 8 de dezembro, durante o Miami Invitational, no Loan-Depot Park. Um fenômeno brasileiro de 19 anos vem com tudo para enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, que vive uma fase incrível. Ele já soma 6 títulos de Grand Slam, 2 em Roland Garros, 2 em Wimbledon e 2 no US Open, e carrega nas costas a expectativa de ser o grande nome da nova geração e sucessor natural de lendas como Federer, Nadal e Djokovic. O brasileiro João Fonseca não fica atrás, estreou há poucos anos no esporte e já conseguiu classificação no top 50 do ranking mundial, além de ser o número 1 do Brasil no tênis. A hora da previsão do tempo, vamos para o telão ver como é que vai ficar o final de semana em boa parte daqui dos Estados Unidos. Vai ter sol entre nuvens em Norfolk com pancada de chuva, mesma situação em Charlotte, máxima de 83. No restante do mapa a gente vê que vai ter apenas nuvem. Em Atlanta também tem pancada isolada, por lá o sol nem aparece, na Flórida um tempo misto. Jacksonville tempo nublado, Tampa sol entre nuvens e Miami tempestade. Em Houston a gente tem tempo encoberto, mesmo cenário em San Antônio. Vai chover em El Paso, apesar que vai aparecer sol alguns momentos do dia. Mínima de 67, máxima de 88 graus. Vai ter chuva em Phoenix, chuva em Las Vegas e tempo encoberto em São Francisco e Salt Lake City. Em Salt Lake City, mínima de 68, máxima de 84. E atenção quem pretende aproveitar o final de semana nas praias do sul da Flórida. 2 áreas costeiras foram interditadas temporariamente para os banhistas por contaminação da água do mar. As praias de Crandon Park North, em Key Biscayne, e também South Point Beach, em Miami Beach, devem ser evitadas por turistas e moradores. É que testes de qualidade da água identificaram níveis elevados de bactérias, acima do limite considerado seguro para o contato humano. A recomendação é que as pessoas não entrem na água, nem para nadar, nem para atividades recreativas, pelo menos até que novos testes confirmem a normalização. A exposição pode causar irritações na pele, infecções gastrointestinais e outros problemas de saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa. O Departamento de Saúde segue monitorando a qualidade da água e deve divulgar novas atualizações nos próximos dias.
E um dos maiores festivais de cinema brasileiro dos Estados Unidos, que acontece em Los Angeles, na Califórnia, vai realizar uma edição especial em outra região. Será em Orlando, na região central da Flórida, onde vive uma grande comunidade brasileira. Os detalhes quem nos traz é a repórter Carla Marinho. A 18ª edição do LaBrif, Los Angeles Brazilian Film Festival, acontece de 24 a 26 de outubro no Regal Point, Orlando, na Flórida. O maior festival de cinema brasileiro dos Estados Unidos promete transformar a Terra da Magia na capital do cinema, com direito a uma constelação de artistas do nosso país, como Nive Stelman, que mora em Orlando e integra o seleto grupo de jurados. Com certeza, a Flórida é muito importante para a indústria cinematográfica brasileira. Não é à toa que o LaBrif, que é um festival de cinema muito respeitado, está vindo para cá pela primeira vez. Eu, como jurada, honrada, aproveito para convidar todos vocês para participarem. Os tickets já estão à venda. No dia 24 de outubro, a gente vai abrir o festival com o filme Maurício de Souza, O Filme. É um filme espetacular que conta a história do nosso amado Maurício de Souza. Eu espero que você possa estar conosco nessa grande celebração do cinema brasileiro, nessa grande noite de estreia do LaBrif Orlando. A temporada desse ano conta com 27 produções disputando a atenção do público e dos jurados. Mais que exibições, o LaBrif promove o encontro entre artistas, cineastas, profissionais da indústria, além de oportunidades para a network. No dia 25, que é no sábado, a gente já começa também com filme para crianças e depois a gente tem filmes o dia inteirinho, até 11 horas da noite. No domingo, a mesma coisa. Todas as sessões terão Q&A com os produtores, com os artistas. Então, se você gosta do cinema brasileiro, se você gosta da nossa cultura, venha, junte-se a nós durante esses 3 dias em Orlando. Os fãs também podem ter a chance de viver de perto os bastidores. É que as inscrições para voluntariar no evento estão abertas. A chegada do evento aqui na Flórida, que abriga a maior comunidade hispânica e a segunda maior comunidade brasileira do país, tem como objetivo fortalecer o intercâmbio cultural, expandir as conexões da indústria e apresentar o cinema brasileiro para novos públicos. E a Record Américas, única emissora de televisão com produção em português e exibição nos Estados Unidos e Canadá, está entre os parceiros do evento, juntamente com o Global Peace 360, o Consulado-Geral do Brasil em Orlando e o Escritório de Assuntos Multiculturais da cidade. E eu queria muito que toda a nossa comunidade fosse lá prestigiar, para que haja mais LaBrifs, né? Para que esse seja o primeiro de muitas edições de LaBrifs que ainda vão ter aqui na Flórida. Estamos num ótimo momento agora. O ano passado ganhamos o primeiro Oscar da história. E eu gostaria muito de convidar novamente todos vocês a estarem conosco para celebrar o cinema brasileiro e o Brasil. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!